versículo 15 ao 31, responsivamente. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Amém. Deus abençoe aqui essa palavra, abre nossa mente, abre nosso coração, derrama a luz aqui nessa palavra, tem misericórdia de mim, não me deixe diminuí-la, mas que o Senhor fala conosco, abre nossa mente, nosso coração e fala conosco, ilumina tudo aqui, Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então nós vamos estudar esses meses aí sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos. Por quê? Porque aqui tem uma sequência, uma abundância de milagres e discursos que os outros evangelhos não têm. Os outros evangelhos trazem a narrativa da genealogia de Jesus. Este evangelho não traz. Por quê? Porque ele começa falando de Jesus como Deus. Jesus é Deus e Deus não tem genealogia. Enquanto Mateus mostra uma genealogia para mostrar Jesus como rei dos judeus, Marcos também não vai apresentar uma genealogia completa porque Jesus aparece como servo. Lucas traz uma genealogia vinda desde Adão para mostrar Jesus como um homem perfeito. João não está preocupado com genealogia. João está preocupado em mostrar que Jesus é Deus. Então vai ter uma abundância de milagres, sinais para provar que Jesus é Deus. E vai ter muitos discursos que não tem nos outros evangelhos para mostrar que Jesus é Deus. E quem recebe Jesus como Deus, como Filho de Deus, recebe o poder de se tornar filho de Deus. Recebe a vida eterna, recebe graça sobre graça. Então o tema do estudo de hoje é este:
graça sobre graça, né? Então nós vamos ver isso aí no texto aí, nós vamos caminhar no texto, nos versículos, fica com a sua Bíblia aberta, e ele vai girar em torno disso, no versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Irmãos, tudo nessa vida baseia na graça de Deus. Se nós estamos vivos é pela graça de Deus. Deus criou o mundo pela sua graça. Alguém obrigou Deus a criar? Não. Jesus estava ali falando, no princípio era Deus, estava com Deus, era Deus criando o mundo. Tudo foi feito no meio de Jesus pela sua graça. Nós fomos criados pela sua graça. Apesar de ter o concurso do pai e da mãe, foi graça de Deus. Ok? Nós estamos vivos pela sua graça. 2 anos de pandemia, quantas pessoas morreram? Nós estamos aqui firmes, fortes, pela graça de Deus. Então tudo é graça, né? E esse texto que nós lemos, ele vai desenvolver essa ênfase aí no testemunho de João Batista, mas ele vai chegar no ápice falando assim: olha, é pela graça de Deus, é graça sobre graça. Então nós vamos hoje ficar nessa parte aí, o testemunho de João Batista, apontando para Jesus. Jesus é a graça de Deus, e quem recebe Jesus recebe graça sobre graça. Como assim? Os incrédulos recebem graça de Deus? Sim, é o que nós chamamos na teologia de graça comum, né? O ar que respiramos, o alimento, a vida, o dia a dia, o sol, a lua, né? Isso tudo é graça. Toda a obra da criação é graça. Os crentes recebem, mas os incrédulos também recebem. Então é o que nós chamamos de graça comum, graça que todos recebem. Mas nós, como cristãos, recebemos graça sobre graça, que é uma graça especial, que é a graça da salvação, que é a comunhão com Deus, o poder do Espírito Santo, né? É o que nós chamamos na teologia de graça especial. Tem a graça comum, que é para todos. Tem a graça especial, que é apenas para os crentes, os cristãos. Então, é graça sobre graça. E João Batista, ele vai testemunhar sobre isso. Então, no versículo 15 e o versículo 30, né, João Batista começa a falar: Jesus tem a primazia, porque ele é o autor da graça, ele existia antes de todos existirem. Então, ele fala aí no versículo 15, olha, João testemunha a respeito dele, de quem? De Jesus, e exclama, né, ele dá um grito, né, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. E no versículo 30 ele repete: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então, João Batista, ele está falando aqui, não é João que escreveu o Evangelho. Aqui é João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. Ele nasceu antes de Jesus, era filho de Zacarias e Isabel, e ele veio anunciando Jesus antes de Jesus começar o ministério. E ele já estava pregando e falando, ele ficava ali no deserto, multidões estavam vindo, aceitando a doutrina de João Batista, estavam se batizando, e João Batista falou: ó, vai vir um depois de mim, que é maior do que eu não sou digno de desatar as correias, as sandálias dos pés, vai vir. E aí Jesus aparece, nesse capítulo. Quando Jesus aparece, João fica admirado, João Batista, e ele exclama: é este aí, ó, é este que eu estava falando, é este que eu estou anunciando, é este que eu estou chamando vocês para acreditar, é este aí. E ele aponta para Jesus e fala assim: ele tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Irmãos, quem era mais velho, João Batista ou Jesus? João Batista. Mas agora João Batista está dizendo: porque ele existia antes de mim.
Porque Jesus é pré-existente. Jesus existe antes de todos existirem, né? Ele existe antes de tudo e de todos. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é Deus. João Batista está mostrando isso. Sendo Jesus Deus, Jesus é eterno, Jesus é pré-existente, Ele existe antes de toda a criação. Ele é o autor da criação. Por isso que, apesar de João Batista ser 6 meses mais velho que Jesus, ele fala só, ele veio antes de mim. Então, biologicamente, João Batista era 6 meses mais velho. Mas teologicamente, espiritualmente, Jesus é mais velho que todos. Porque Jesus, ele é o primogênito, né? Ele é o que vem antes de tudo e de todos. Ok? Então é isso que João Batista está admirado e falando. Imagina a cabeça dos ouvintes naquela época que não tinha revelação completa, a confusão. Eles conheciam João Batista, conheciam Jesus. Sabia que João Batista veio primeiro, já estava ali pregando há 6 meses ou mais, era 6 meses mais velho que Jesus. Aí Jesus aparece. E João Batista fala, ó, ele existe antes de mim. Porque João Batista não estava falando de algo da carne, estava falando de algo espiritual, estava falando de algo eterno. Ok? No versículo 16, irmãos, aí, olha, é o nosso centro do nosso estudo hoje, tudo gira em torno disso. Vamos falar esse versículo junto? E é o versículo para a gente tentar decorar na próxima semana. Vamos falar junto, versículo 16? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Todos nós, irmãos, a graça está disponível para todos nós. A graça comum, que é para toda a humanidade, que é a criação, o ar que respiramos, a água, o fôlego de vida, né? Toda essa obra da criação. E a graça especial, que é Jesus no coração, a vida eterna, a regeneração. Então, Jesus é a fonte de toda a graça. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Jesus é uma fonte inesgotável de toda a graça. Quanto mais comunhão você tiver com Jesus, mais graça vai ter disponível para você. Ninguém se cansa de Jesus. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, cansei da igreja. Eu também já cansei de igreja, o pastor também cansa de igreja, né? Já passou. Mas de Jesus ninguém cansa. Porque Jesus, ele é a fonte inesgotável de graça, de amor, de alegria, de justiça, sabedoria e vida. Vida em abundância, vida sem limite, vida sem medida, vida sem fim. Quando nós andamos com Jesus, quando nós estamos conectados com Jesus, nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. O que é isso? A graça da vida, mais uma graça especial para viver essa vida. Irmãos, presta atenção no detalhe. Jesus não quer apenas te dar a salvação. Jesus quer te dar uma vida que vale a pena viver. Amém? Uma vida que você acorda de manhã animado, né? Você vai trabalhar animado, você vai para a igreja animado, você vai cozinhar, você está animado, você vai lavar roupa, você está animado, você vai fazer qualquer coisa, você está animado, porque a graça de Jesus está sobre você. Então nós já temos a graça da vida biológica que veio do pai e da mãe, a graça da criação, mas existe uma graça especial que está em Jesus. Quanto mais nós andamos com Jesus, conectados com Jesus, mais essa graça vai encher o nosso coração, a nossa vida. Andar com Jesus significa receber graça sobre graça. Não tem fim.
cada dia mais. Aí no versículo 17, ele vai trazer uma questão importante aí para nós aí, ó. A questão aí, lei ou graça? Nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Então ele fala assim, versículo 17: porque a lei nos foi dada por intermédio de Moisés, mas não encerrou. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmãos, presta atenção nesse detalhe. A lei foi dada para nos fazer ver a necessidade da graça. E a graça foi dada para nos mostrar, para nos dar força para cumprir a lei. A lei e a graça andam juntos. Jesus nunca eliminou a lei. Senão a graça seria uma graça barata. Entendeu? Então, imagina, por exemplo, né? Imagina um pai, e às vezes acontece muito isso, ele vai lá, compra um brinquedo, um presente, né? Um avô, uma avó, compra um brinquedo, um presente e dá para o filho. Não poucas vezes o filho não valoriza, ou o neto. Às vezes ele pega, brinca um pouquinho, não valoriza. Por quê? Porque não custou o dinheiro dele. Quando a gente esforça em alguma coisa, quando a gente vê o valor de alguma coisa, a gente reconhece muito mais. Então a graça e a lei funcionam desse jeito. Imagina que são duas faces da mesma moeda. Uma moeda, ela só é completa se tiver os dois lados, ok? Então um lado é a lei, o outro lado é a graça. Os dois funcionam junto o tempo todo. A lei, ela foi escrita por meio de Moisés, mas a lei já vigorava antes. Né? A graça encarnada é Jesus. Jesus é a graça de Deus. Mas, desde a criação, tudo é graça. A criação do homem, da mulher, desse mundo, foi pela graça de Deus. Todos que foram salvos antes de Jesus, que é a graça encarnada, foram salvos pela graça de Deus. Ninguém foi salvo pela lei, mas foram salvos acreditando na graça. Irmão, nós precisamos acreditar mais na graça de Deus. Então, olha só, sem lei, nós não iríamos valorizar a graça, porque nós não veríamos o peso do nosso pecado. A lei que fala assim, olha, não furtarás. Se não existisse a lei acusando que furtar é pecado, eu não ia saber que era pecado. E eu não ia buscar um livramento desse pecado. Entende? Então, a lei serve para mostrar para nós o que é errado e a nossa incapacidade de fazer o certo. E aí nós precisamos da graça de Deus. A graça vem para nos fortalecer, nos sustentar, nos capacitar e nos levar acima da lei. Não sem rejeitar a lei. Então, Deus deu a lei para nos preparar para receber a graça. Através da lei, a gente vê o que é errado e vê a nossa necessidade da graça de Deus. E através da graça, nós somos fortalecidos e capacitados a vencer a lei ou vencer o pecado. Ok? Então a gente guarda isso, né? A lei nos empurra para a graça. E a graça nos capacita a superar a lei, vencer a lei, superar o pecado. Então, os dois continuam valendo hoje. Jesus Cristo não aboliu a lei, mas Ele nos deu a graça para vencer a lei. Amém? No versículo 18 aqui, irmãos, olha, outra coisa muito importante para os nossos dias aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, né, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus.
Jesus é a perfeita revelação de Deus, o unigênito de Deus. Jesus foi visto aqui na terra e nós veremos Jesus no céu. Mas o Deus Pai, ninguém jamais viu a Deus. Nem os grandes homens de Deus viram Deus. Quando uma pessoa fala assim, eu vi a Deus face a face, é complicado. Ou a pessoa não sabe o que ela viu, ou então ela está mentindo. Ninguém jamais viu a Deus, né? Só Jesus que nós vimos, veremos. Ele é a perfeita revelação de Deus. Como Deus se manifestava no Antigo Testamento? Várias vezes tinha aparições de Deus no Antigo Testamento, certo? Duas formas: teofanias. Deus usava algum objeto para falar para as pessoas. Lembra da sarça ardente? A sarça não é Deus, mas Deus falou através da sarça. E vários outros. A coluna de nuvem, a coluna de fogo. Também eles falam de uma pedra espiritual que os seguiam. Então Deus se manifestava nessas coisas, né? E as pessoas entendiam, né? A gente chama na teologia de teofania. Teos, Deus. Fania, manifestação. Manifestações de Deus. Ok? Outra forma que Deus manifestava no Antigo Testamento, através do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo pré-encarnado. Então, às vezes Deus manifestava diretamente através de alguma forma, né, uma teofania, e às vezes Deus enviava Jesus pré-encarnado, antes dele encarnar, antes dele nascer, e Jesus aparecia para uma pessoa. Mas o Deus Pai, ninguém viu a Deus. Moisés pediu, queria ver Deus face a face. Deus falou com Moisés, ninguém pode me ver face a face e ficar vivo. Você vai ver a minha glória. O que é a glória de Deus? É o brilho de Deus. A palavra lá, a palavra Shekinah, que é como se fosse uma nuvem brilhante. Deus falou, você vai ficar aqui na penha, na esquina do penhasco. E quando eu passar, você vai ver a minha glória, vai ver uma nuvem brilhante. Mas ninguém viu a Deus, ok? Então, a gente não pode ter dúvida sobre isso aí, né? Agora, do versículo 19 até o versículo 23, aí João Batista vai reafirmar ali que ele é o precursor de Jesus Cristo. As pessoas estavam confusas, né? Você quem é você? Você é o Cristo? Ele, não. Você é o profeta que Moisés prometeu? Não. Você é Elias? Não. As pessoas estavam confusas sobre quem seria João Batista. Mas João Batista estava muito claro e decidido quem ele era e o que ele queria e para que ele veio. E morreu pelo que ele queria. Entendeu? Havia muita gente confusa ali naquela época ali, né? João Batista, ele é o precursor de Jesus Cristo. Ele veio no mesmo espírito e propósito de Elias. Então, em Malaquias e em Lucas falam, né? Malaquias fala e Elias virá, né? E vai convertir o coração dos pais aos filhos. Estava apontando para João Batista. E Lucas vai explicar isso. É João Batista que veio no mesmo espírito e propósito de Elias. Mas João Batista não é Elias, João Batista não é o Cristo, João Batista não é o profeta que Moisés falou. As pessoas estavam confusas, as pessoas queriam, mas ele não foi. Ok? Irmãos, é importante isso. Hoje em dia tem muitas pessoas que não mas querem ser. João Batista tinha tudo para ser, mas ele disse, não sou. Eu não sou digno de desatar
as correias da sandália de seus pés. Então a gente tem isso. Mas aí Jesus vai dar testemunho de João Batista. Alguém abre, Ana Júlia? Mateus 11:11. Então, as pessoas estavam ali maravilhadas com o discurso de João Batista, né, querendo engrandecer João Batista, falando bem de João Batista. João Batista negou tudo. Ele disse: eu vim apenas para anunciar aquele que vem depois de mim. Ele tem a primazia. Ele existia antes de mim. Mas Jesus vai falar de João Batista uma coisa muito importante. Pode falar. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Irmãos, olha que interessante. Entre os nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Agora eu faço uma pergunta: qual foi o milagre que João Batista realizou? Alguém lembra? Elias fez milagres maravilhosos, mas João Batista é maior do que Elias. Eliseu fez milagres maravilhosos. Vários profetas fizeram milagres. João Batista não fez nenhum milagre. O Evangelho de João está recheado de milagres. Gente, olha que detalhe interessante. Olha, hoje em dia tem muitas igrejas lotadas de pessoas buscando milagres. João Batista não fez nem milagre. A única coisa que João Batista fez é anunciar Jesus, falar de Jesus, mostrar Jesus, apontar para Jesus. E aí Jesus fala: este é o maior de todos aqui na terra. Interessante isso, né? As pessoas hoje, elas querem fazer alguma coisa para aparecer, para chamar a atenção, engrandecer o próprio nome. E aí Jesus fala: este aí é. E ele não fez nenhum milagre. A única coisa que ele fez a vida inteira foi mostrar Jesus para as pessoas. Irmãos, olha que coisa interessante, hein? E Jesus vai assim: ó, este é o maior aqui na terra. Entre os nascidos de mulher, nunca vai ter alguém igual a ele. O propósito de João Batista era mostrar Jesus, ver Jesus crescendo e ele diminuindo. Olha o versículo 30, como ele coloca: olha, é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Irmãos, eu quero que a gente entenda isso aí então, né? João Batista tinha plena consciência que o propósito dele era mostrar Jesus. Tem muitos pastores hoje que estão tão preocupados em exaltar o próprio nome que esquece de Jesus. Tem muitos cultos que a gente vai hoje que o nome de Jesus nem é lembrado. A palavra de Deus está esquecida dentro das igrejas. Mas João Batista honrou o propósito dele, ok? Vamos agora aqui, ó, versículo 24 ao 28 e depois 29 ao 31 para a gente fechar. 24 ao 28 vai falar ali, ó, do batismo, né? Versículo 24, né? Aparecem algumas pessoas, né? Os que haviam sido enviados eram de entre os judeus. E perguntaram: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Por que João Batista batizava? Irmãos, batismo não salva. O batismo é um símbolo de aliança, é um símbolo de pacto, é um símbolo de compromisso. Por que João Batista batizava? Porque estava fazendo uma aliança com aquelas pessoas de seguir o Cristo. Entendeu? E aí, as pessoas não entendiam que o batismo de João Batista era apenas um símbolo, uma preparação, uma consagração, uma aliança. O verdadeiro batismo quem faz é Jesus Cristo, no coração, lá no interior, com o Espírito Santo. Quando a gente chegar no capítulo 3, que for estudar sobre Nicodemos e Jesus, isso vai ficar mais claro, eu acho, né? Mas hoje é isso. João Batista batizava um batismo de preparação, de consagração e de aliança. Jesus vai trazer um batismo de salvação, de conversão,
de regeneração. O batismo de João Batista era exterior. O batismo de Jesus é interior. E aí, vem a salvação pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, é uma coisa importante que a gente precisa entender. Não adianta ter o batismo exterior se a gente não tiver o batismo interior. Uma pessoa pode vir, pode convencer o pastor, pode convencer o conselho, pode batizar, pode tornar membro, mas se ela não tiver Jesus no coração, não adianta nada. Tem muita gente nas igrejas hoje, infelizmente, que são batizadas exteriormente, mas não tem batismo interiormente. Não são convertidas. Misericórdia. Não adianta batizar com água se não tiver o batismo com o Espírito Santo lá no coração. Regeneração. Ok? Depois nós vamos explicar mais sobre isso lá em Nicodemos. E aí, para encerrar, o versículo 29 ao 31, aí vai apresentar Jesus como nosso substituto. Por que Jesus é tão importante? João Batista estava ali há 6 meses, um ministério muito abençoado, multidões estavam seguindo João Batista, alguns já estavam idolatrando João Batista, alguns já colocavam ele como Messias, outros colocavam ele como profeta, o grande profeta, outros colocavam ele como Elias, que foi o maior profeta do Antigo Testamento, e ele fala assim: não sou nada disso, o que vem depois de mim é que tem a primazia, e eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. E aí ele vai falar aqui, 29, porque Jesus é maior. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, só esse versículo dava para falar a noite toda aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria que a gente lesse 3 versículos aí, 3 textos. Quem pode ler aí? Você andava aí, Gênesis 22, versículo 8 e versículo 13. Outra pessoa aí, Isaías 53, versículo 6 e 7. A Bíblia está com a Bíblia? Isaías 53, versículos 6 e 7. Ô Vera, você está aí com a Bíblia? Êxodo 12, versículos 5 e 13. Espera um pouquinho, eu vou repetir. Irmãos, no Antigo Testamento havia várias figuras para representar o livramento do pecado. Então a pessoa cometia um pecado, ela buscava um animal adequado, compatível com o seu pecado, trazia diante do sacerdote, o sacerdote sacrificava aquele animal e a pessoa ia embora para casa com a consciência limpa. Só que Hebreus fala assim: sangue de animais nunca tirou o pecado de ninguém. Aí aparece Jesus, depois aqui de 400 anos de silêncio da Bíblia, João Batista anunciando, e aí vai assim: este tira o pecado do mundo. Irmãos, olha aqui 2 observações interessantes nessa frase de João Batista, além do que nós vamos ver sobre o Cordeiro aí. Primeiro, este tira o pecado do mundo. Jesus tirou e continua tirando o pecado das pessoas. E só Jesus pode tirar o pecado das pessoas. Não tem outro jeito. Percebe que o verbo aí, tira, está no presente. Então, se você está lutando com o pecado hoje, tem alguém na sua família lutando com o pecado hoje Jesus pode tirar o pecado dessa pessoa, libertar essa pessoa da escravidão do pecado. Hoje Jesus quer te tirar do pecado, te livrar, te libertar do pecado. Hoje, presente. Não é quando a gente chegar no céu, é hoje, ok? E outra coisa que ele fala: tira o pecado de quem? Dos crentes? Não, do mundo inteiro. Qualquer pessoa que vier a Jesus pela fé, Jesus tem poder para tirar o pecado deles. Em qualquer continente, em qualquer país, em qualquer nação, pode ser analfabeto, pode ser estudado, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, jovem, adulto,
Qualquer pessoa, em quaisquer situações sociais, em quaisquer localidades geográficas do mundo, qualquer pessoa, Jesus não faz acepção de pessoa. Se a pessoa vier a Jesus pela fé, Jesus tira o pecado da pessoa. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. No mundo inteiro, Jesus pode tirar o pecado da pessoa no mundo inteiro. Às vezes uma pessoa está aqui lá do outro lado do mundo. Jesus pode tirar o seu pecado. Hoje, às vezes a gente pensa, quando eu chegar no céu, eu vou ficar livre dos meus pecados. Nós não precisamos esperar chegar no céu para ficar livre do nosso pecado. Às vezes você está sendo dominado aí pela ira, pela mágoa, pela avareza, pelo orgulho. Às vezes tem um pecado te dominando. Você não precisa esperar chegar no céu para ser livre desse pecado. Mas vamos voltar aqui, que é o ponto central aqui, olha. Eis o Cordeiro de Deus. O que significa isso? Que Deus proveu um meio de tirar o pecado. Então, esse exemplo lá de Gênesis 22, versículo 8, versículo 13, dá para esclarecer bem isso aí. Pode ler. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém. Perceberam? Isaac estava ali pronto para ser sacrificado. Isaac falou assim: cadê o sacrifício? Ele estava pronto para ser sacrificado. Aí Abraão falou assim: Deus vai prover outro sacrifício. Lá em Hebreus fala que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac. Mas a verdade é que quando eles olham, tinha um cordeiro ali. Eles pegam o cordeiro, sacrificam o cordeiro e Isaac sai livre. Eu e você somos os Isaques. Jesus é o cordeiro que tira o nosso pecado. Amém? Ele nos substituiu na cruz. Vamos ver outros exemplos de substituição aí, ó. Isaías 53, versículos 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Ótimo, é isso mesmo, né? Obrigado. Então, olha só. Todos nós andávamos desgarrados, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, como um cordeiro que foi levado ao matadouro. A ideia lá de Gênesis sendo refletida em Isaías. Nós deveríamos morrer. Jesus se apresenta como um cordeiro substituto, ele morre em nosso lugar e nós saímos livres. Por quê? Porque nós somos bons? Não. Porque nós merecemos? Não. Graça sobre graça. Além da graça da existência, essa graça especial da salvação. E o último texto é em Êxodo 12, versículo 5 e versículo 13. Isso. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Então esse cordeiro aí está apontando para Jesus. Um cordeiro sem defeito. Ele vai ser sacrificado. Vai ser passado o sangue nos umbrais das portas. E quando o anjo vier para destruir, e ele vê o sangue, ele poupa aquela casa. O sangue de Jesus está sobre nós hoje. Quando Deus olha para nós, ele não nos vê, ele vê o sangue de Jesus cobrindo a nossa vida. E ele nos poupa por causa do sangue de Jesus. Amém? Então, irmãos, para concluir, dos
aplicações aqui para a gente encerrar. Primeiro, Jesus veio ao mundo trazendo a graça de Deus. Ele é a encarnação da graça de Deus, trazendo libertação do pecado, libertação da condenação do inferno. Quem recebe Jesus, recebe a graça de Deus. Graça sobre graça. Perdão, libertação, salvação, vida em abundância. Aqui e na eternidade. A vida de Jesus, irmãos, não é só para quando a gente morrer. É hoje. Vida em abundância. Aqui, graça sobre graça. E lá na eternidade também. Deixa eu falar uma coisa para você, olha. Você não precisa esperar a eternidade para desfrutar a vida em abundância. Pastor, como eu faço? Através da comunhão diária com Jesus, de oração, leitura da Bíblia, a graça é derramada em nossos corações. Amém? E o último aqui, os milagres são sinais da divindade de Jesus, mas foi o sacrifício de Jesus que nos salvou. Foi a sua morte que nos trouxe vida eterna. Nós gostamos de milagres, nós gostamos de dar testemunho de milagres. Igrejas que pregam sobre milagres ficam lotadas. Jesus fez muitos milagres, milagre é muito bom, mas foi a morte de Jesus que nos salvou. Não tem nada errado com milagre, mas o que traz vida eterna para nós é a morte de Jesus. Amém? Então, este é o nosso desafio: receber Jesus como Salvador e andar diariamente conectado com Jesus através da oração e da leitura da Bíblia. E aí Deus vai derramar graça sobre graça em cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé?